que nos faz viver ou deixa morrer? Que sociedade construímos? Qual sociedade vamos construir depois desta pandemia? Essas são algumas reflexões sobre a crise sanitária, econômica e social que atinge pessoas no mundo todo. Em tempos de pandemia, a forma como respondemos diz respeito à sociedade que fomos capazes ou incapazes de construir. Portanto, diz respeito não apenas ao presente, ao acaso, à natureza, à microbiologia, mas ao passado, às estruturas econômicas, organizações político-sociais, com implicações para o futuro de toda a gente. E qual sociedade construímos? Em tempos de pandemia, cada país do mundo responde de maneira diferente em relação ao que estamos vivendo. Alguns conseguem responder de forma mais rápida, lamentavelmente com mortes. Em 30 de março, a China registrou 81.470 casos e 3.304 mortes, mas com capacidade de reagir infinitamente maior que outros países. Construiu um hospital em 10 dias. Com isso, algumas pessoas passaram a destilar todo o racismo, xenofobia e acusação de conspiração. País que hoje ajuda outros países que se diziam grandes potências. O sistema de saúde americano mais caro do mundo contribui de forma indireta a uma maior expansão de Covid-19. A principal autoridade em infectologia dos Estados Unidos, em uma audiência no Congresso, disse: "O sistema não está realmente orientado ao que precisamos neste momento. É um fracasso. Vamos admiti-lo. Uma realidade que os trabalhadores pobres americanos conhecem muito bem." Algumas horas atrás, o jornal É o País divulgava: Estados Unidos superam 5.000 mortes e máscaras e luvas também se esgotam. Alguns países demoraram muito para implementar medidas que eram urgentes, num claro posicionamento e preocupação com empresas, bancos, mercado, em detrimento dos riscos que envolviam uma disseminação em massa e seus impactos na vida das pessoas. Queriam manter empregos, salvar empresas, mas na verdade, há empregos a serem mantidos ou a economia que sobreviva sem as pessoas? Há produção sem trabalhadores? Alguns insistiram e tiveram que pedir desculpas públicas. Desculpas que, infelizmente, não trazem de volta as vidas que foram perdidas. Há países que, mesmo não afetados, enviaram tudo o que construíram para salvar vidas em outros lugares. Um país tão pequeno e de alma tão grandiosa, cuja força de sua resposta emociona, mas também aponta os caminhos a trilhar, o que devemos valorizar, o que devemos priorizar: educação e saúde. É esse o exemplo que essa pequena ilha nos traz, cuja resposta foi construída socialmente por seu povo pela Revolução. Enquanto isso, vemos a grande potência econômica do mundo, país do livre mercado, do imperialismo que arrasa nações, do individualismo, tornar-se o epicentro da crise com consequências devastadoras. Sem sistema único de saúde, sem redes de proteção social adequadas para enfrentar os desafios que agora se depara. Há países que ainda insistem, mesmo com tudo isso, em manter políticas de austeridade, cortando salários, oferecendo pouca ajuda para pequenas e médias empresas, demorando para aprovar medidas de socorro imediato às famílias, que veem seus armários esvaziarem todos os dias, e as contas básicas de água, luz, energia e boletos chegarem. Todos nós, na nossa vida pessoal, já passamos por momentos difíceis, e sempre ouvimos uma palavra de conforto, que em geral é oferecida por algum amigo. "Ah, isso vai passar, sairemos mais fortes, que os momentos difíceis nos servem de aprendizado." Quem já ouviu isso? Mas o que estamos aprendendo com este momento? Que lições vamos levar? Tudo isso nos coloca a discussão sobre o papel do Estado e do modelo econômico adotado e imposto para muitos países. Estamos preparados e de comum acordo para dispor da vida das pessoas para que a economia funcione? A mesma sociedade que sempre deixou morrer quem não importa socialmente. O preço a pagar pela desindustrialização, que expõe nossa fragilidade, nossa incapacidade de satisfazer com nossa produção interna as nossas necessidades, sem diversificação de nossa produção, nos coloca diante do desafio de, ao menos, num curto espaço de tempo, tentar converter algumas indústrias para a produção de respiradores, máscaras, luvas. Somos dependentes e periféricos. Estamos diante desta condição, nesta situação de pandemia global. É o que construímos que fará a diferença entre viver e morrer. É o que estamos priorizando hoje que fará a diferença entre viver e morrer.
É o que construiremos no futuro, em termos de organização social e econômica, que nos fará viver e morrer no futuro, com tantas outras doenças que já acometeram a humanidade em sua história. Quem entra no respirador tem chance de sair. Mas quem irá entrar? Haverá para todos? Só um país no mundo enviou 23 aviões à China e podem causar um desabastecimento generalizado para outros países que dependiam, inclusive nós brasileiros. Como é o nome disso? É capitalismo? O que irá nos matar é resultado da inépcia que já nos mata nas periferias da periferia mundial. Precisamos, para ter alguma chance, de respiradores, luvas e máscaras. Mas estamos sendo sufocados por todo um sistema criado para privilegiar alguns poucos. Os 2.153 bilionários do mundo possuem uma riqueza maior que os 4,6 bilhões de pessoas, aproximadamente 60% da população global. Tudo isso impacta na nossa falta de capacidade de resposta rápida. É isso que vai determinar o impacto social e econômico. Como responder se abrimos mão de tantos valores que orientam políticas que poderiam nos salvar? Estamos reféns de um sistema desigual. Nos encontramos em nossa condição periférica do mundo. Estamos reféns do modelo produtivo e da gestão que produzimos. Estamos reféns do corte de bolsas de cientistas, de nosso desprezo pela ciência, da falta de investimento em conhecimento e tecnologia, da nossa crença importada de Estado mínimo, de um mísero sistema de dados que nos ajude a pensar, do estrangulamento dos gastos públicos por 20 anos, da falta de recursos mínimos para fazer viver ou deixar morrer. O que construiremos depois é responsabilidade nossa e será fruto de nossa capacidade de organização e luta. Nossas novas configurações sociais precisarão ser redefinidas de forma permanente. Nos sistemas computacionais, a cada vírus, novas resistências são criadas, antivírus. Devemos estar prontos para essa resistência social.